Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 20ª sessão do primeiro período legislativo ordinário de 2013. Convido o vereador Rodrigo Sereno Crema para ler um texto da nossa Bíblia Sagrada. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados com o nome de cristão. Palavra do Senhor. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada. Solicito da primeira secretária, a vereadora Nercy Guiné, que dê conhecimento das matérias existentes para a presente sessão. Respostas da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos aos ofícios encaminhados pelos vereadores Antônio Geraldo Pacheco Barbosa, Celso Lara da Costa, Milton de Lacerda Roseira Júnior, Eurípio Rauen Neto. Ofício número 21/2013, do Departamento de Cultura, Casa da Cultura, convidando para o lançamento do programa cultural de Guarapuava com o projeto Vem Ler, no próximo dia 27 de abril, em frente à Praça 9 de Dezembro, das 9 horas às 12 horas. Requerimentos 211, de autoria de Valdemar Calixto dos Santos, Maria José Mandu Ribeiro Ribas, José Ayrson Horst e Eurípio Rauen Neto. Passamos para a fase do horário das lideranças de bancadas. Solicito da secretária se tem vereadores inscritos para fazer uso da palavra. Não temos nenhum inscrito hoje. Eu estava inscrito para a sessão de ontem. No horário de lideranças de bancadas? Lideranças. Então, conceda a palavra a Vossa Excelência, então. Nós temos inscrito Elcio José Melém para explicações pessoais. Lideranças? Então, tudo bem. Conceda a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós queremos deixar registrado nos anais da casa e requerendo a Vossa Excelência, senhor presidente, que esse nosso pronunciamento seja encaminhado ao Instituto Histórico de Guarapuava, tendo em vista que na data de ontem tomou posse a nova diretoria,
tendo como presidente a professora Zilma Aike Dalla Vecchia, ilustre historiadora de Guarapuava, e que aqui nesta casa, no ano de 2010, ela trouxe inúmeros subsídios no sentido de confirmar que Guarapuava, efetivamente, foi fundada em 1810. Para Guarapuava, o Instituto Histórico, ele representa, sem sombra de dúvida, o resgate da nossa história. A pleiade de historiadores que compõem o Instituto são pessoas do mais alto quilate, são pessoas que procuram fazer com que a nossa história seja vivenciada a cada instante, a cada dia das nossas vidas. E é por essas razões que nós queremos parabenizar o Instituto Histórico de Guarapuava, na pessoa da professora Zilma Aike Dalla Vecchia, desejando a ela e a todos os seus membros, os seus companheiros e companheiras de diretoria, sucesso. E, com certeza, com a concordância do senhor presidente, deixando esta casa, até mesmo para pesquisas da história de Guarapuava. Também quero deixar registrado que, na data de ontem, a professora Gracita Grube Marcondes, também uma doutora em História, uma das historiadoras de respeito, não só em Guarapuava, como no Paraná, completou 89 anos de vida. Por isso, também queremos deixar registrado, senhor presidente, e requerendo a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Instituto Histórico de Guarapuava este registro do nosso pronunciamento. Muito obrigado. Eu defiro a solicitação de Vossa Excelência e solicito da Secretaria dessa Casa que providencie o registro e o encaminhamento ao Instituto Histórico de Guarapuava. Passamos para a fase oral do grande expediente. Solicito da secretária quais os vereadores estão inscritos para fazer uso da palavra. Vereador Eurípio Raul Neto e vereador Valdomiro Batista. Concedo a palavra ao vereador Eurípio Raul Neto. Eu declino a palavra, senhor presidente. Passo, na sequência, a palavra ao vereador Valdomiro Batista. Excelentíssimo senhor presidente do Unicliber, senhores vereadores, povo de Guarapuava. Nós tivemos hoje uma reunião com o senhor prefeito, onde nós pedimos o andamento um pouco mais rápido do processo de revitalização ali do Parque Recreativo do Jordão. Sabemos nós que o uso diário do Parque Recreativo do Jordão é de fundamental importância para a nossa população mais carente. Tivemos esse pedido não só de minha parte, mas também do vereador Neto, do Germano e do professor Ademir Fabiani. Porque existe uma cobrança, a população sabia já da nossa preocupação na revitalização do Parque do Jordão. E muitas informações se haveria mudança no nome. Não, senhores. Está havendo apenas um complemento para que o Parque Recreativo do Jordão
possa se adequar às necessidades como parque turístico e possa, então, receber benfeitorias do governo federal. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, que têm parentes, que têm amigos, que têm interesse no Parque Recreativo do Jordão, nós 4 vereadores que fizemos esse projeto e os demais vereadores, os 21 vereadores, estão sim preocupados com o Jordão e pedimos à população que tenha um pouco de paciência, porque estamos fazendo sim dentro da legalidade, dentro da lei. Em breve a população vai ter o retorno devido e necessário do nosso amado e querido Parque Recreativo do Jordão. Meu muito obrigado. Encerrada a fase oral do grande expediente, passamos para a ordem do dia da presente sessão. Solicito da secretária que dê conhecimento ao plenário da ordem do dia. Requerimento número 168/2013, de autoria dos vereadores Edoni Antônio Kliber e Ademir Fabiani. Coloco em discussão o requerimento 168/2013. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 191/2013, de autoria do vereador Edoni Antônio Kliber. Coloco em discussão o requerimento 191/2013. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 192/2013, de autoria dos vereadores Eurípio Raul Neto e Márcio Luiz Carneiro do Nascimento. Coloco em discussão o requerimento 192/2013. Em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 201/2013, de autoria dos vereadores Edoni Antônio Kliber, Ademir Fabiani, Celso Lara da Costa, Elias Rodovansky, Eurípio Raul Neto, Germano Toledo Alves, João Carlos Gonçalves, José Ayrson Horst, José Valdir Kukielsic, Márcio Luiz Carneiro do Nascimento, Mário Fernando Scheidt, Nerci Aparecida Guiné, Rodrigo Sereno Crema, Valdemar Calistro dos Santos e Valdomiro Batista. Coloco em discussão o requerimento 201/2013. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 202/2013, de autoria dos vereadores João Carlos Gonçalves e José Ayrson Horst. Coloco em discussão o requerimento 202/2013. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 203/2013, de autoria do vereador Rodrigo Sereno Crema. Coloco em discussão o requerimento 203/2013. Senhor presidente, peço vistas por 15 dias, porque o nobre vereador, os competidores que saem para a trilha, ou melhor, não são competidores, são atletas, a maior parte são empresários. Se nós fizéssemos uma reunião e conversasse,
resolveria esse problema, já que as equipes, seja a Garra Trilha, os Perachos, são empresários e têm aí anos de conquista que eles levaram para conseguir transitar com a autorização da Polícia Militar do seu trabalho até o local de trilha, já que o Jordão é um local de trilhas. Então, eu pediria vistas para nós reunirmos, eu vou trazer eles na Câmara, e até pelo passado, todo Natal, Páscoa, Dia das Crianças, esses motociclistas saem aí com sacos de brinquedo, levando, tem uma tradição de anos, então eles merecem esse crédito. Eu peço ao nobre vereador que, por gentileza, entenda e nós vamos reunir eles e pedir isso pessoalmente. Vossa Excelência está pedindo adiamento por 15 dias. Por 15 dias. Coloco em discussão o pedido de adiamento por 15 dias. Eu peço a palavra. Eu não concordo, porque, na verdade, eu quero só uma explicação do comandante da Polícia Militar. Se ele está sabendo disso, dessa conquista, eu quero saber se isso está dentro da lei. Se essas motos não têm um código, não têm uma placa, alguns foram vistos saltando lombada ali nas proximidades ali do mercado de Dinara. Ali tem muitos idosos que solicitaram para o vereador Dr. Rodrigo. Então, se foi anos de conquista, mas alguns estão perdendo essa credibilidade. Senão, não teria chegado essa informação até a minha pessoa. Na verdade, é um requerimento que preza pela ordem. Então, eu estou solicitando... Sem problema. O que é lei tem que ser cumprido, apenas isso. Continue a discussão o pedido de adiamento por 15 dias. Em votação, os vereadores favoráveis ao adiamento por 15 dias permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado o adiamento por 15 dias, com 7 votos contrários. Os vereadores Rodrigo Sereno Crema, Cleto Tamanini, Milton de Lacerda Roseira Júnior, Maria José, Cosme Stimmer, Elcio Melém e Geraldo Pacheco Barbosa. Está adiado por 15 dias o requerimento 203/2013. Matéria em terceira votação. Projeto de lei número 29/2013, declara de utilidade pública a Associação Movimento Hip Hop Voz Ativa de Guarapuava. Autor, vereador Germano Toledo Alves. Coloco em discussão o projeto de lei 29/2013, em terceiro turno de discussão e votação. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Tendo sido discutido em primeira votação o projeto 9/2013, na noite de ontem, e tendo sido argumentado por alguns vereadores aqui uma melhor compreensão do projeto, no dia de hoje, o líder da bancada, o vereador Ayrson, juntamente comigo, estivemos conversando com o contador-geral do município, e ele aqui está para fazer as explanações que os vereadores solicitaram. Então, eu convido o contador do município para que venha até aqui à frente, se quiser usar de retroprojetor, fique à vontade, para que os vereadores possam ter a compreensão melhor do projeto e possam votar conscientemente.
senhor presidente do Poder Legislativo, vereador Doni Kleber, demais vereadores, boa noite a todos, senhoras e senhores. A ideia de nós trazermos a explanação sobre esse projeto de lei, primeiro, não quero tornar enfadonha de forma nenhuma a reunião, mas quero de forma direta esclarecer os motivos que o Poder Executivo solicita as alterações orçamentárias inerentes ao orçamento do ano de 2013. E aí eu fiz uma rápida, algumas transparências, uma rápida apresentação do amparo e dos dispositivos legais que nós utilizaremos para poder deixar claro e evidente esse pedido do Poder Executivo perante essa Casa de Leis. Muito bem, senhoras e senhores, me perdoem aí o pequeno inconveniente quanto à nossa tecnologia, mas a ideia é apresentar, então, os aspectos inerentes às alterações orçamentárias que o Executivo solicita. Todas essas alterações orçamentárias são baseadas em lei. A base legal, inclusive, que nós utilizamos, a Lei 4.320, de 1964, lei federal, e o artigo 40 dessa respectiva lei diz-nos o seguinte, olha, são créditos adicionais às autorizações de despesas não computadas, nesse caso no orçamento, ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento. A lei do orçamento foi já apreciada por essa casa no ano passado, por isso que o orçamento vigente nesse ano de 2013 tem algumas despesas que não estão previstas na lei orçamentária, a lei número 2076 de 2012. Por isso a necessidade dessas alterações. A lei 4.320, o artigo 40, diz o seguinte, olha, então nesse caso, acho que, volta uma, olha, são créditos adicionais, autorizações de despesa não computadas ou insuficientes. Então, dois aspectos nós precisamos trabalhar aqui. Primeiro, os que visam suplementar as dotações do orçamento, ou seja, são despesas que já existem, mas que precisam de um acréscimo, e outras despesas que não estão previstas no orçamento, ou seja, são os créditos adicionais também visam atender situações não previstas no orçamento. A Lei 4.320, também no seu artigo 41, diz-nos o seguinte, que existem 3 tipos de créditos adicionais. Primeiro, os suplementares, que são créditos que já existem no orçamento, mas que precisam de um reforço da dotação orçamentária. Existem os créditos especiais, que são destinados a despesas para quais não haja dotação orçamentária. Então, imaginando que nesse orçamento de 2013, o município de Guarapuava, o Poder Executivo, precisa executar algumas despesas
mas elas não estão contempladas no orçamento, haverá necessidade de abrir créditos especiais. E, por último, a lei contempla os créditos extraordinários, que são aqueles destinados a despesas emergenciais, de comoção ou calamidade pública. Esperamos nós nunca precisarmos utilizar esses créditos aqui no nosso município, que são os carros de guerra, calamidade, entre outras situações. Mas o que são créditos adicionais? A Lei 4.320 determina que os créditos podem ser suplementares e especiais. E aí que o artigo 42 da Lei 4.320 se apega. Ele diz que serão autorizados por lei e abertos por decreto do Poder Executivo. Por isso, a necessidade de que esse projeto, ao qual o Poder Executivo encaminhou para apreciação dos senhores, tenha, nesse caso, autorização. Porque, se não houver autorização do Poder Legislativo, é impossível o Poder Executivo fazer alterações orçamentárias, até porque, conforme contempla a Lei Federal 4.320, diz que serão autorizados por lei e depois abertos por decreto do Poder Executivo. E são, nesse caso, dois atos distintos, então. Primeiro, a autorização dada em lei, que é o que nós imaginamos seja apreciado hoje, nessa noite também. E o segundo passo e a segunda fase seria a abertura dos créditos, mas aí quem tem o poder e a autorização seria o Poder Executivo, na pessoa do senhor prefeito municipal. Os créditos adicionais, a Lei 4.320 também contempla que a abertura desses créditos depende da existência de recursos. Então, não existe a possibilidade de abertura de créditos adicionais se não existir uma origem de recursos ao qual o Poder Executivo possa, com base na origem desses recursos, solicitar a abertura de créditos adicionais. Até porque a própria Constituição Federal, no seu artigo 167, diz-nos claramente que é vedada, lá no inciso 5, a abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia autorização legislativa e sem indicação de recursos correspondentes. Então, não atendendo esses dois aspectos, é impossível a abertura de créditos adicionais, ou seja, alterar o orçamento do município. Quando comento em alterar o orçamento do município, nós não estamos mudando os valores do orçamento, não, já aprovados pela lei, conforme já foi salientada, no ano de 2012. O Poder Executivo apenas solicita um remanejamento de dotações, uma alteração, porque existe, nesse caso, recursos oriundos de diversas fontes que o Poder Executivo precisa trabalhar durante o exercício financeiro de 2013. Então, nós não queremos mudar o valor do orçamento aprovado na Lei 2076/2012. O orçamento ele não vai ter alteração no valor total, mas apenas remanejamento de fontes de recursos financeiros. Por isso, a Constituição fala, no artigo 167, que é vedado, é proibida a abertura sem origem. O artigo 43, também, da Lei 4.320, diz-nos: consideram-se recursos para este fim, desde que não comprometidos, quer dizer, que não tenham restos a pagar, que já sejam comprometidos nestas fontes de recursos. E aí o parágrafo 1º diz assim: consideram-se recursos para o fim. Inciso 1º, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. E o inciso 2 diz os provenientes de excesso de arrecadação. Então, o que o Poder Executivo está solicitando é que, pelo fato de que no ano passado existiram fontes de recurso que tiveram superávit, e um dos princípios que rege a administração pública, senhores vereadores, é o princípio da continuidade, até porque, ao encerrar o final do ano, em 31 de dezembro, os saldos existentes financeiros e também as dívidas existentes, elas não são zeradas, mas elas continuam. Por isso, o princípio da continuidade, nesse caso, precisa ser levado em consideração. Então, os saldos existentes nas contas, nas dotações, no final de 2012, nós precisamos de autorização desse Poder Legislativo para que possamos trabalhar no ano de 2013. Havendo a possibilidade de que o Poder Legislativo não nos autorize, vai ficar esse recurso financeiro em caixa ou em bancos aplicados, mas, infelizmente, o Poder Executivo não terá condições de utilizá-lo durante o exercício financeiro de 2013. Por isso, a necessidade de alteração dessas fontes de recurso. E o que são fontes de recurso? Fontes de recurso são origens, indica a origem ou procedência de recursos, mas também podem indicar a sua destinação.
E ali nós temos algumas fontes de recurso. Fiz questão de trabalhar duas ali. As fontes de recurso livre, que são fontes destinadas à utilização de recursos conforme o gestor achar melhor, mais conveniente. Então, as fontes de recurso livre podem ser recursos destinados para pagamento de luz, água, telefones, salários, enfim, o custeio da máquina da administração pública como um tal. E os recursos vinculados são utilizados conforme o seu próprio vínculo de origem, sendo impossibilitada a sua utilização para outra fonte de recurso ou destino. E vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que o município de Guarapuava, e isso vai acontecer em breve, até essa Casa de Leis vai ter que apreciar novamente uma outra lei, porque o município de Guarapuava recebeu recursos do governo federal para aquisição de ônibus escolares, mais de R$ 1.400.000. Só que nós não temos as dotações orçamentárias específicas para a aquisição desses bens. Essas são fontes vinculadas. Será que o Poder Executivo pode pegar esse recurso financeiro para aquisição de ônibus e gastar com luz, água, telefone ou pagamento de pessoal? Não pode, porque esses recursos já são vinculados, já são destinados para uma utilização específica. Vem numa conta corrente específica também, e as prestações de contas têm que ser de forma específica para a origem de cada um desses recursos. E eu coloquei um exemplo aqui, muito simples, para nós podermos tentar imaginar. Vamos imaginar, então, supor que o município conseguiu arrecadar R$ 1 milhão de IPTU. A legislação, a Constituição Federal diz no seu artigo 212 que 25% desses recursos financeiros irão para a educação. E eu até coloquei entre parênteses ali a fonte 104. Aí, eu pergunto, novamente, é possível nós utilizarmos esses 25% em outra área, a não ser a educação? Me perdoem, eu já mesmo respondo. Não é possível. Por isso que são fontes de recursos vinculados. Da mesma maneira, a Emenda Constitucional 29 diz que 15% desses recursos deverão ser canalizados, destinados para a área da saúde. E eu coloquei entre parênteses que hoje o município trabalha com a fonte número 303, especificamente sobre esse recurso. E 60% de todo esse valor arrecadado, R$ 600 mil, vai para a fonte 000, que nós chamamos de fonte livre. Esta fonte livre, sim, o prefeito daí tem a autonomia de poder gerir, gerenciar e administrar da melhor maneira possível esse recurso livre. Ontem, gostaria de lembrar os senhores vereadores e aqueles que aqui se fazem presente, nós tivemos a visita do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que, de certa forma, ilustrou para nós de forma bem detalhada como que serão as utilizações desses recursos e também as prestações de contas. Fato que os convênios, todos eles possuem fonte de recurso vinculado. Partindo desse princípio, nós podemos, então, imaginar e sugerir que todos os recursos vinculados deverão ter a sua fonte de recurso e suas prestações de contas inerentes também para cada um desses vínculos. Eu acredito que essa explanação, senhor presidente e demais vereadores, foi bem concisa, foi rápida, foi simples, mas foi essencial para nós podermos ter uma ideia, uma noção do pedido do Poder Executivo perante a solicitação de alteração desses recursos, desses vínculos. Me coloco à disposição para questionamento, senhor presidente, e me perdoe mais uma vez a explanação, a forma que foi feita. Pergunta. Com a palavra o vereador Valdemar Calixto. Contador Dil César. Pois não? Nós sabemos que houve superávit na conta de educação. Perfeito. O prefeito anterior ele poderia ter utilizado esses valores para concluir alguma escola, o que não fez, né? Lógico, nós pedimos uma escola e não saiu. Só queria saber se ele poderia ter utilizado esse dinheiro ou não. Respondendo o questionamento do nobre vereador, nós percebemos que, principalmente no recurso do Fundeb, 40%, foram repassados mais de R$ 2 milhões do ano de 2012 para 2013. Se assim o prefeito anterior quisesse, se ele tivesse orçamento para poder utilizar esses recursos, ele teria possibilidade de tê-lo feito, sim, sem problema nenhum. Mas o que eu penso, vereador, não sei, não fiz essa análise, talvez faltou orçamento, uma dotação orçamentária para a questão de educação. Até porque, nesse ano de 2013, tivemos que devolver um determinado valor para transporte escolar, até por falta de dotação inerente ao ano de 2012. Mas, respondendo o questionamento, poderia sim, vereador. Senhor César. Concedo a palavra ao vereador Elcio Merim. Seguindo na mesma pergunta do vereador Negrão, o superávit
ele não é só encontrado no final do exercício? Perfeitamente, vereador. Então, o final do exercício é 31 de dezembro. 31 de dezembro, que, na mesma pergunta, Certo. ninguém pode presumir durante o exercício se vai ter o superávit ou não. Perfeito. Então, não é que poderia construir escola, coisa que vale. Eu só quero questionar uma coisa, César, se eu posso usar só o César. Então, na realidade, esse projeto de lei, segundo a sua explanação, ele é legal. Perfeito. Mas ele não está irregular? Porque nós temos aqui, a grosso modo, e veja bem, eu não de números, eu só entendo quando condeno coisa que eu valho. Nós temos aqui três projetos num só. Perfeito. Por exemplo, abertura de créditos adicionais. Nós sabemos que existe o crédito especial e tal, que é o caso. Perfeito. Então, não teria que ter vindo do Executivo um projeto apenas para abertura de crédito adicional especial, e aí fazendo esta exposição, como também na questão do artigo 3º, né? Ficam criados no orçamento para o exercício financeiro dotações, não teria que ser um outro projeto? Posso responder, vereador? Não. Então, eu entendo, vereador, que na realidade o Poder Executivo usou de todos os seus artifícios, suas artimanhas, para trabalhar um único projeto de lei, uma única autorização. Até porque, se viesse um projeto, o Poder Legislativo iria analisar um projeto, depois 2 e depois 3. Eu entendo, vereador, nesse caso, sua colocação é pertinente, mas também não há impeditivo nenhum legal que pudesse trabalhar nesses modos da qual foi trabalhado. É aí que criou e cria toda essa celeuma, desconfiança, o desentendimento. Até porque, lá quando se fala também no artigo 6º, alocar através de decretos recursos oriundos do superávit do exercício anterior nas administrações indiretas dos fundos. Perfeito. Aí fica uma pergunta. Com relação ao fundo previdenciário, esses 3 milhões de reais vão ser alocados no próprio fundo ou vão ser alocados em outra situação, José? A possibilidade de destinação desse recurso financeiro é única e exclusivamente para o Instituto de Previdência dos Servidores. Até porque, quando da aprovação da Lei 2076 de 2012, esse Poder Legislativo também apreciou o orçamento do Instituto de Previdência, aprovado e analisado em R$ 9.225.000. Esse 3 milhões de reais, nós estamos trabalhando com prudência, vereador. Eu vou imaginar a seguinte situação para responder a pergunta do vereador. Imaginando que o Poder Executivo hoje deixasse de repassar recursos financeiros para a Previdência Municipal. O que aconteceria com esses 500 aposentados e pensionistas do município? Ficariam impossibilitados de receber os recursos financeiros, as suas aposentadorias e as suas pensões, até porque o Poder Executivo deixou de cumprir com a sua obrigação. Então, este artigo, ele dá, de certa forma, a autonomia do Instituto para poder trabalhar com o superávit do ano anterior, não necessitando dos repasses do Poder Executivo deste ano. Não quer dizer que o Executivo não vai cumprir com as suas obrigações, mas, existindo essa possibilidade, trabalhamos com o princípio da prudência. Até porque, vereador, o superávit do ano do Instituto foi mais de 10 milhões de reais. Só em aplicação financeira, acredito que todos têm conhecimento, o Instituto tem mais de 140 milhões de reais aplicados. Rendendo 1% ao mês, nós já teríamos, durante todo o ano, um superávit no mínimo 3, 4 vezes maior do que esse pedido. Então, esse, vereador, é apenas um pedido para que o Instituto possa trabalhar com
prudência nesse aspecto. Mas esses 3 milhões de reais não necessariamente pode ser utilizado. Tá. E essas questões do artigo 5º, que recursos livres, pregão, Fundeb, educação, transporte escolar, merenda, SAMU, essas verbas que estão aqui, Diocese, essa alocação, Cada uma dessas descrições, se o vereador perceber, do lado esquerdo tem o número da fonte de recurso dela. Então, cada uma dessas fontes de recurso, elas são vinculadas. Então, cada programa desse, como é o caso do quer dizer que é verba carimbada. Exatamente, vereador. O prefeito não tem como pegar esses recursos financeiros e utilizar em outra fonte de recurso, a não ser que seja essa específica. Se ele assim o fizer, improbidade administrativa. Mas não pode. Até porque, como esses recursos financeiros vieram do ano anterior, e se a administração municipal, se o Poder Executivo quiser utilizar neste ano, vai utilizar da forma que está aqui descrito em cada uma dessas fontes de recurso. Então, eu quero voltar no meu primeiro questionamento, por isso que causou toda essa dúvida, todo esse embaraçamento, é a fórmula e a forma como veio do Executivo o projeto. Eles fizeram aí uma verdadeira goiabada seca, 3 em 1, né? E daí você não sabe efetivamente o direcionamento da questão. Mas a princípio, eu estou a entender de que o projeto, quanto à forma, ele está irregular, pode ser até legal, pode até ser legal. Obrigado. Diocésar. Pois não? Diocésar, só um pouquinho, presidente. Você dá a palavra ao vereador Valdir. Em cima, por exemplo, quando você falou do Fundeb, a pergunta que o vereador Valdemar falou, então, nós sabemos que a verba do Fundeb vem em cima do censo escolar de um ano antes. Perfeito. Né? Então, nós sabemos o valor que está. E nós temos um orçamento prévio para gastar. Perfeito. Então, nós saberíamos que tinha dinheiro sobrando no final do ano. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Podia ser usado esse dinheiro. Perfeito. Até porque o montante é significativo. O montante de 2,5 milhões, não é R$2, não é R$3, né? Perfeito. Era só isso que eu queria saber, Diocese. Obrigado. Perfeito. Gostaria de fazer uma parte, senhor presidente, também. Fique à vontade. Quando o nobre vereador Elcio Belém fala sobre a questão do desenvolvimento do projeto, quero assumir, então, eu aqui meia culpa no desenvolvimento desse projeto, até porque esses valores são todos eles extraídos da própria contabilidade, e eu, como o contador-geral do município, procurei, da melhor maneira possível, canalizar num único projeto. Digo meia-culpa até porque passou pela apreciação e o crivo do Poder Executivo, na pessoa do senhor secretário de Administração e da Procuradoria do município também. Você dá a palavra ao vereador Ayrson Horst. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de agradecer a presença do contador do município, senhor Eide César, né, e pela explanação e pela disposição em estar aqui nesta casa, tentando clarear aquilo que nós já sabíamos. Eu gostaria, de César, tentar complementar umas dúvidas aí dos vereadores. Esse superávit, quando o vereador Valdir fala a respeito da verba do Fundeb, cada quadrimestre, na prestação de contas do município, para essa casa de lei, já era possível ser previsto esse superávit ou não? Eu acredito que nesse montante, com essa precisão, não, vereador, mas existia uma estimativa, sim. Mas a estimativa existia. Sim, perfeito. Era possível, então, que a gestão anterior e até essa mesma casa, é importante que se fale isso, poderia ter previsto, tanto é que aprovaram uma lei ano passado, né, de créditos adicionais ao prefeito da época. Perfeito. Né? Então, era possível. Era possível. E mesmo assim não foi previsto no orçamento de 2013. Na realidade, vereador, como é um superávit, nós precisamos de autorização para poder utilizar esse recurso financeiro que é de 2012. Até porque o orçamento é anual, então ele inicia 1º de janeiro e encerra dia 31 de dezembro. Mas esses recursos são oriundos de 2012, então nós precisamos de autorização para poder trabalhar em 2013 com eles. Tem autorização. Exato.
Então, na verdade, o que está sendo colocado, esse projeto de lei, é só normatizar uma situação que é legal. Perfeitamente. E que já era legal também nas outras gestões. Perfeitamente, vereador. E que sempre foi feito. Exatamente. E, em função disso, eu gostaria de reafirmar à bancada, né, o voto favorável a esse projeto de lei, especialmente porque os munícipes de Guarapuava precisam que esses recursos sejam utilizados, né, o mais breve possível. Então, desta forma, eu gostaria de agradecer a sua presença e dizer que esta Casa de Leis, todos os vereadores, inclusive, não têm, contador Edir César, o conhecimento necessário e técnico contábil para entender tudo, e não poderia ser diferente, mas essa Casa de Lei tem um comprometimento com a transparência. E é por isso que nós recorremos à sua presença hoje, para tentar esclarecer a população de Guarapuava, né? Porque era possível a cada vereador também recorrer dentro do município, junto ao contador, e sanar as suas dúvidas. O importante líder da oposição, o importante líder da oposição, o importante é que a população fique sabendo que nesta casa tudo vai ser às claras e com a maior transparência possível. Diferente de alguns tempos atrás, quando eu assistia às sessões aqui, onde se dava créditos ao antigo prefeito, onde se dizia assim, vamos dar um voto de confiança ao prefeito. Está sendo diferente. Então, é diferente de uma outra situação. Concedo a palavra ao vereador Cleto Tamanini. Muito oportuna a presença do contador, que veio clarear aqui para nós o que são créditos adicionais, a sua divisão. Ontem nós ouvimos aqui falar, acho que umas 500 vezes, na Lei 4.320, né? E com a sua explanação, efetivamente, os artigos 5º e 6º, está claro que quando se trata de alocação, significa a destinação daquele recurso para a mesma dotação orçamentária. Isso não estava claro, certo? São recursos, são dotações suplementares. Agora, na questão do artigo 1º, tenho dúvidas, se ele é um adicional especial, né? Mas quanto ao artigo 3º, é um adicional especial. Sendo dotação, programas de dotações para créditos especiais, segundo essa lei 4.320, há que ter um projeto específico. Ele não pode estar misturado com créditos suplementares extraordinários, exatamente para você, qual é o espírito da lei? É evitar que, por causa de um crédito especial, que ele se torna importante porque ele é inexistente, você cria ele, você venha subrepticiamente, né, colocar créditos adicionais, suplementares, né, extraordinários, nem falamos, porque realmente é difícil de acontecer. Então, em termos data vênia, a sua boa exposição, a forma está errônea, ela está irregular, ela deveria vir, no mínimo, acredito, em 2 projetos, ou quem sabe 3, porque você colocaria um projeto, você tem que autorização prévia para o crédito especial, esse é um fato, você tem que depois fazer o projeto da alocação, que é o crédito suplementar, e por terceiros tem que ter a autorização do decreto. Então, eu acho que até está correto o que o doutor Edson falou, mas, de repente, nem precisaria a autorização dos decretos, porque parece que a lei até permite que haja os decretos. Eu só consultaria se esses créditos adicionais do artigo 1º são especiais, porque tem a dotação aí, tem o valor, ele é especial ou é suplementar? Porque ele cria, mas se ele é suplementar, não precisa criar, seria alocar também. Agora, no artigo 3º, é criar, porque não há valores.
respondendo o questionamento do nobre vereador, o senhor presidente pode perceber que na lei não se trabalhou créditos especiais ou suplementares. O que o Poder Executivo está pedindo é autorização para abri-los. E aí sim vai ter que existir um decreto específico para a alocação dos créditos especiais. E respondendo à pergunta, o artigo 1º, essas despesas, elas não existem no orçamento do ano de 2013. Então, o Poder Executivo, mesmo que o Poder Legislativo aqui aprove, vai ter que ter novamente um decreto do Poder Executivo dizendo o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a abre créditos especiais e vai novamente pegar essas mesmas votações e colocar nos créditos especiais. Quando o Poder Executivo também fizer a alocação dos créditos suplementares, será outro decreto. Então, mesmo entendendo a sua colocação, vereador, mas quando o Poder Executivo for trabalhar os créditos, ele vai ter que trabalhar créditos especiais, e o artigo 1º são créditos especiais, e créditos suplementares, que são os créditos também oriundos de recursos advindos de superávit do exercício anterior. Mas essa separação vai ocorrer quando o Poder Executivo fizer os seus decretos daí. Concedo a palavra ao vereador Antônio Geraldo Pacheco Barbosa. Gostaria de agradecer a sua presença aqui. Ontem, quando fiz a minha colocação do meu voto, que foi voto contra, eu até falei pela minha formação de médico, eu não tenho nenhum conhecimento da área contábil. Achei importante essa demonstração sua a nós, vereadores, que eu tenho certeza que ontem um monte de gente votou a favor sem saber no que estava votando. Isso eu tenho plena consciência disso. Então, eu achei muito importante a sua vinda aqui, hoje a explicação, isso clareou muito. O Cleto e o Belém fizeram algumas colocações do ponto de vista mais jurídico em questão à formulação do projeto, que realmente, na verdade, o projeto foi colocado errado. Hoje a gente tem consciência, e você mesmo admitiu isso, que deveria ter sido colocado tecnicamente de outra maneira. E gostaria de sugerir à Câmara, já que é o líder da situação, falou em transparência, para a própria permanência da transparência das leis que sejam discutidas nessa Casa de Leis, sempre que haja um projeto desse tipo, desse cunho, que eu continuo dizendo que, no caso, nesse aspecto eu sou leigo, sempre trazer, presidente, alguém do Executivo que seja da área, antes mesmo de ser colocado à votação, colocar e fazer esse tipo de debate, porque eu acho que nós chegamos a um consenso e chegamos a uma destinação séria de qualquer tipo de projeto quando se haja consenso. E para você ter consenso, tem que ter conhecimento. Ontem eu votei contra, porque eu não sabia nem o que estaria votando. Isso foi claro ontem. Hoje, com a sua explicação, com a colocação do Elcio, que achei que foi muito interessante, do meu colega do Tamanini também, que é um conhecedor da área contábil, deu para sentir que as coisas se delinearam, ou pelo menos estão desaguando num esclarecimento maior. Até sugeri à própria bancada que fosse a favor do projeto, mas com essa ressalva. Sempre é importante nós esclarecermos e darmos conhecimento aos colegas de tudo aquilo que a gente... Pois não. É oportuna a colocação do vereador, né? E toda vez que se fizer necessário, o senhor pode ter certeza que não só desse vereador, mas da bancada também de sustentação do prefeito, porque assim o prefeito quer, com muita transparência, será feito desta forma. Eu não duvido que alguém aqui esteja com intuito diferente do que a verdade e aquele esclarecimento. Inclusive, o seguinte, eu daria para observar que se ele tivesse vindo antes da primeira votação, talvez nós conseguiríamos convencê-lo até ele dividir em duas propostas, e que eu acho que você estaria extremamente de acordo com a colocação que o Cleto fez, de dividirmos o projeto em dois. Muito obrigado. Mais alguém? Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Valdomiro Batista, depois a vereadora Maria José. Parabenizo o contador Dio César pelas explicações
principalmente para a população de Guarapuava. A sua vinda é muito benéfica nesta Casa de Leis, porque a atual administração se preocupa em ser transparente, coisa que no passado não existia. Ora, senhores telespectadores, mais uma vez, vocês estão vendo, a oposição votou contra algo que é benéfica para a população e depois vê, mas é bom, então nós votamos. Então, o que deveria, os nobres vereadores, não todos, alguns de oposição, que faz uma oposição raivosa, chegar mais cedo, visitar o site ou visitar a secretaria que estão recebendo. Ou faça igual a mim, eu fui direto no prefeito e pedi explicações. Então, senhores, nós não podemos continuar só votando o que é do nosso interesse. Como disse um nobre vereador das antigas, aqui o que manda é voto, foi ele que disse. Nós estamos sendo bonzinhos, porque realmente aqui o que manda é voto. Nós estamos aqui, a sua vinda aqui é pela população de Guarapuava, porque fomos eleitos para prestar conta ao povo de Guarapuava. Meu muito obrigado. Cedo a palavra à vereadora Maria José. Obrigada. Boa noite, Diocésar. Boa noite, vereadora. Na verdade, só quero dizer aqui que eu não faço parte dessa oposição raivosa. Eu faço parte da oposição que busca esclarecimento para votar com clareza, com fundamentação. E gostaria de sugerir aqui, dentro da discussão que se teve, que os próximos projetos dessa natureza possam ser corrigidos, até porque o contador fez a sua meia-culpa, e entendendo que o que o Elcio colocou realmente tem toda uma fundamentação também legal, né, quanto à forma que foi redigido. Eu não consegui somar aqui, tentei ontem e hoje na sessão, mas eu só queria saber se você tem o total do superávit, tanto de recursos livres quanto vinculados, visto que o projeto não veio à soma de todos esses valores. É verdade, vereadora. Eu não tenho o valor total, mas passa de R$1 milhão esses valores em todas as fontes de recursos. Passa de R$1 milhão. Passa de R$1 milhão. Tá. A outra dúvida, e eu acredito aqui, embora tenha ouvido alguém falar que todos já sabiam e conheciam a matéria, eu tenho certeza que a maioria não tinha o conhecimento e o esclarecimento que obtiveram aqui hoje. Até porque, no artigo 5º, a maioria dos recursos que mostraram a sua origem, tenho certeza que a maioria não conhecia a sua destinação, que foi aqui o ponto-chave para mim, em termos de esclarecimento, de que são recursos vinculados e são da mesma fonte que está originando o recurso. Tá? E a outra questão é que, mesmo em gestões anteriores, né, nós tivemos casos, sim, da oposição ter pedido esclarecimento, tivemos, sim, aqui a presença da contadora Clara, até lembro a convite da ex-vereadora Eva Charan, e a Clara esteve aqui da mesma maneira como o contador Diocésar aqui está, fazendo esclarecimentos de uma forma bastante transparente. Então, eu entendo que o objetivo das administrações não difere nesse sentido. E a outra questão que eu deixo a pergunta é que, no passado, mesmo tendo aprovado, ou cheque em branco, né, que muitos utilizam esse termo, o prefeito Fernando, mesmo podendo usar da questão do decreto, ele mandou toda e qualquer matéria para aprovação da Câmara, mesmo tendo esse poder de definir por decreto. Isso vai acontecer nesta administração? Não somente vai acontecer, vereadora, como está acontecendo. Permita-me citar a lei número 2076/2012, senhor presidente, que dá essa autonomia, vereadora, que a senhora acabou de citar. Esses recursos financeiros que estão evidenciados nesse projeto de lei, se o senhor prefeito não quisesse, ele não precisava mandar para apreciação do Poder Legislativo, presidente. Sim, mas a minha pergunta é com relação ao item 2º, que é fazer por decreto, se essas matérias voltarão para a Câmara nesse momento. Perdão. Então, só complementando aqui, até Foi porque... essa a pergunta. Perdão, Exato. vereador. Então, pensei que talvez a senhora estivesse se referindo à questão do projeto de lei.
Senhor presidente, só quero fazer o complemento, até no que o Diocese falou, que em todos os procedimentos que vieram a esta casa, e quando os vereadores tiverem dúvidas, que não é o problema de o que manda é voto, o que manda é consciência e o conhecimento de causa, até que nós sempre estaremos convidando a vir a esta casa, como aconteceu no passado. A ex-vereadora Eva Charan, ela sempre exigia a presença da contadora, primeiro do contador, depois da contadora, nesta casa, para trazer esclarecimento da matéria, porque, salvo melhor juízo, aqui não tem ninguém que entenda de contabilidade pública. Salvo engano. Contabilidade pública, não. Pode ser contabilidade comercial ou outra coisa. Então, sempre é de bom alvitre que quando vier matéria dessa natureza, para que os vereadores tenham conhecimento. Eu acho que é por isso que eu falei que a oposição é boa, porque se não fôssemos nós termos levantado ontem e solicitado ao presidente, vereador Idoni Cribe, a sua presença, com certeza nós estaríamos aqui hoje que nem chovendo uma molhado. Obrigado. Perfeito. Só complementando a pergunta da nova vereadora, os decretos do Poder Executivo, se aprovados, se autorizados aí por essa lei, eles serão todos publicados e, com certeza, terão ampla divulgação, e não somente essa Câmara, esse Poder Legislativo terá conhecimento, mas como toda a população também, né? Mas ele não vai necessitar novamente de ter autorização desse Poder Legislativo daí. Decreto. Mas daí é o que contempla a Lei 4.320, autorizados em lei e abertos por decreto do Poder Executivo, vereadora. Uma parte aí, em relação aos decretos, sim, mas em relação aos créditos adicionais especiais, era obrigatório vir aqui, autorização. E só ratificando, Diocese, então virão os decretos, os 3 decretos, ou 2, não sei, digo, as mensagens, né? Ratificando isso aí. Para efeito de votação, quero clareza nisso. Ele falou que virão, então... Não, vereador. Olha, se hoje for aprovado esse projeto de lei, não há necessidade de novo encaminhamento do Poder Executivo para apreciação do Poder Legislativo. Não há necessidade daí. Então, se os senhores vereadores aprovarem esse projeto de lei, o Poder Executivo tem autonomia, através de decretos, e aí seria o decreto especial, para criar, dentro do orçamento do município, essas fontes de recurso e essas despesas específicas, as quais estão relacionadas nesse projeto de lei. Não haverá nova apreciação dos senhores daí. Limitados ao que está contemplado, né, nesse projeto de lei, vereador. Concede uma parte. Eu quero conceder a palavra à vereadora Nercy, que tinha pedido anteriormente. Então, pessoal, eu gostaria de deixar bem claro que eu acho que a gente não vota simplesmente pela maioria, mas nós temos consciência, sim. E estudamos. Pouquinho antes, 6h30, o pessoal está reunido, e eu, particularmente, questionei, procurei pessoas que têm conhecimento, e o meu voto foi consciente, sim. Peço a palavra, senhor presidente. O vereador Valdomiro, e acho que nós poderíamos encerrar, né, porque já estamos repetindo as perguntas, então o vereador fica à vontade. Pode falar. Jabur, pode falar. Quanto à prestação de conta, o nobre vereador disse que no passado se fazia. Eu vi esta Casa de Leis, em uma sessão, desaprovar totalmente as contas do ex-gestor. E no outro dia, foi um engano, tinha 80 mil pessoas perguntando, 80 mil, perguntando se estava certo ou estava errado. Não, foi um engano, está tudo aprovado. Então, nunca foi explicado. Nós, aqui, matamos a cobra e mostramos o pau, porque fomos eleitos para prestar conta para a população, com verdade, com fé, como disse a vereadora Nercy Guiné. Deixo o contador-geral do município, Diocésar, para suas considerações finais. Eu acho que as dúvidas foram devidamente esclarecidas, acho que trouxe
os esclarecimentos necessários para que todos os vereadores possam votar conscientemente e eu acho que clareou as dúvidas que tínhamos. Deixo Vossa Senhoria à vontade para os esclarecimentos finais. Quero agradecer, senhor presidente, a oportunidade de poder ter vindo aqui a essa Casa de Leis e poder ter explanado, espero que de forma a contento a todos os senhores vereadores, a população também, até porque foi o primeiro projeto de alteração do orçamento, e aí, atendendo até, inclusive, os anseios e até a recomendação dos senhores vereadores, vou procurar trabalhar com a nossa Procuradoria, desmembrando todo e qualquer tipo de projeto de lei que, porventura, venha a fazer alteração no orçamento e que contemple situações desse gênero, ou por créditos, ou especiais, ou alterações inerentes a qualquer que seja a origem. Me coloco à disposição também, no gabinete do Poder Executivo, qualquer um dos senhores vereadores será com certeza bem recebido, para podermos comentar com qualquer matéria inerente a essa área financeira e contábil. Me coloco à disposição e agradeço, senhor presidente. Nós aqui agradecemos a sua presença aqui nessa casa, eu acho que foi de suma importância, dando uma demonstração de transparência, de clareza nas matérias que tramitam aqui, oriundas do Executivo, e é dessa forma que a gente pretende trabalhar. Quando ontem houve questionamentos, nós prontamente conversamos com os vereadores da bancada, fomos conversar com o contador-geral do município, ele prontamente atendeu o nosso pedido, e agora fica na consciência de cada um dos senhores vereadores para votação. Então, continuamos agora a nossa pauta, a nossa ordem do dia, com a discussão do projeto 9/2013. Se mais alguém desejar discutir o projeto, fica livre a palavra. Então, acho que está tudo esclarecido em votação. Votação simbólica, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Não é simbólica. Em segunda votação é simbólica. Só em primeira que é nominal. Então uma vez, não em razão da explanação do contador, mas porque veio o projeto de lei de uma forma totalmente irregular, porque nós estamos também com relação aos decretos, porque fosse apenas o artigo 1º e o artigo 3º, se não me engano, nós seríamos favoráveis, se eles viessem desmembrados, com relação ao artigo 1º, com relação ao artigo 3º, isso, né? E o artigo 4º, mas como nós sustentamos, e houve até a concordância do contador, de que realmente ele está irregular, porque vieram todos englobadamente, eu continuo com o meu voto não, senhor presidente. Eu acredito que a partir do momento que esse projeto seja aprovado para essa casa, ele se reveste de legalidade. Talvez a forma esteja um pouco... Né? Então, fica aí na consciência eu não falei, senhor presidente, eu não falei da ilegalidade. Sim. Não, eu falei da irregularidade. Tá. Agora, a questão da aprovação ou não, daí da consciência de cada vereador. Então, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado com votos contrários do vereador Rodrigo Crema, Milton Roseira, Maria José, Cosme Stimmer, Elcio Melém e Cleto Tamanini. Está aprovado. Projeto de lei número 25/2013. Coloco em discussão o projeto de lei 25/2013.
Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Projeto de lei número 28/2013. O presente destina-se a ampliar as isenções do IPTU. Autoria do vereador Márcio Luiz Carneiro do Nascimento. Coloco em discussão o projeto de lei 28/2013. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Encerrada a ordem do dia, solicito da secretária que dê conhecimento da ordem do dia da próxima sessão. Ordem do dia da próxima sessão. Matéria em única votação, requerimento número 213/2013. Matéria em terceira votação, os projetos de lei números 009, 25 e 28/2013. Só gostaria de registrar a ausência do vereador Ayrson Horst. Ele foi representar essa casa num evento que está acontecendo no Grupo Escoteiro Guarapuava, relativo ao Dia Mundial do Escoteiro, em que essa casa estará recebendo um certificado. Então, o vereador Ayrson foi representar essa casa nesse evento. Passamos para a fase de explicações pessoais. Solicito da secretária se tem vereadores inscritos para fazer uso da palavra. Temos o vereador Milton de Lacerda Roseira Júnior e o vereador Valdomiro Batista. Concedo a palavra ao vereador E Milton. o vereador Ademir Fabiano. Milton Roseira, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores, vereadores, imprensa, telespectadores da TV Câmara, público presente. Eu venho a esta tribuna agradecer hoje o deputado Bernardo Carli e o governador Beto Richa pela concretização de um projeto construído a muitas mãos. Recebi hoje um convite do deputado Bernardo, dando a boa notícia e convidando a todos, inclusive todos os companheiros, senhores vereadores, para que nessa sexta-feira, aqui no nosso vizinho município do Pinhão, que faz parte do consórcio, o governador Beto Richa vai estar entregando a Patrulhas do Campo. É um projeto fenomenal, e que acontecerá, então, às 11 horas da manhã, nesse local. Eu gostaria de discorrer um pouquinho sobre como aconteceu o início desse projeto. Em fevereiro de 2011, quando da entrada do secretário Norberto Tigara, que é um grande técnico já da época da Emater, eu ainda como secretário da Agricultura, nós o procuramos através do deputado Bernardo e fomos mais até contar um projeto que nós tínhamos em Guarapuava, que era um projeto onde nós tínhamos uma equipe administrada, gerenciada pela Secretaria da Agricultura, para que fizesse a reestruturação das estradas e também na parte de calçamento com pedras regulares. E a nossa surpresa é que bateu muito com a ideia de que existia esse projeto sendo gerado ou gestado, quando isso aconteceu, nós solicitamos, então, através do deputado Bernardo, na época, até que gostaria de ler, Guarapuava, 8 de abril de 2011, esse sentido, senhor deputado estadual Bernardo Carli, solicitamos para esse sentido, senhor deputado, o apoio junto ao governo estadual para a obtenção de patrulhas rodoviárias rurais para o município de Guarapuava. O município possui uma malha rodoviária rural de 3.553 quilômetros, os quais necessitam frequentemente de manutenção, e mesmo com todo o investimento realizado pelo município, através do programa Caminhos do Leite, uma parceria com o governo do estado é de fundamental importância para a melhoria do atendimento às propriedades rurais localizadas ao longo desta malha rodoviária. Atenciosamente, na época, havia uma pleide de apoiadores, a Carmug, Conselho Municipal e Secretaria da Agricultura. Nós, na época, soubemos que teríamos que fazer um consórcio, e na época pensamos até em fazer esse consórcio com Guamiranga, e até não fomos entendidos no início, porque nós pensamos em fazer um consórcio com uma cidade
município, logicamente, com pequena extensão territorial. Vieram as eleições, aconteceram as eleições, e Guamiranga, o prefeito perdeu a eleição lá e a prefeita não quis mais o projeto. E ela foi juntamente com Prudentópolis. E Guarapuava ficou desguarnecida. Então, um pedido do secretário Itacir Vezaro, até no início do ano, que nos pediu para que fôssemos, e nós voltamos com o deputado Bernardo, conversamos com o Tino da Codapar, e conseguimos que Guarapuava entrasse dentro do consórcio Pinhão, Candói, Reserva do Iguaçu e Guarapuava. Só que aí, você já deve ter noção da quantidade de malha territorial rural, nós conseguimos, ao invés de uma patrulha, 2 patrulhas rurais. Então, uma patrulha vai ser entregue agora para o município de Pinhão, e eu queria parabenizar aqui a equipe da atual Secretaria da Agricultura, o secretário Itacir Vezaro, o secretário Túlio Sanches, o pessoal da Procuradoria, que agilizou o processo de fundamentação. E agradecer também aos componentes da Câmara anterior, temos vereadores da Câmara anterior, que na época o prefeito Fernando Carles solicitou para que houvesse autorização, né? Seria uma lei autorizativa para que pudesse se associar em consórcios. Também é importante destacar também as pessoas, né? As equipes da Secretaria que atuaram nesse projeto sensacional. Aristóteles dizia, né, que, está aqui o nosso médico, a teoria da biogênese, né, que a geração espontânea, e ainda bem que apareceu o Francisco Reidi, que foi um outro cientista que disse que não, que tem que existir uma força vital para que isso aconteça. Então, é muito importante nós podermos agradecer essas pessoas que fizeram esse trabalho, tanto dessa administração como a de outra, porque isso vai ser fundamental. E eu gostaria de dizer que eu me sinto muito bem, venho trabalhar com uma vontade que é a que eu estou sentindo de todos os vereadores, até eu brigo que é uma competição gostosa, aquele vereador querendo fazer um projeto melhor que o outro, ou se unindo com o outro para fazer um projeto, oposição e situação, né? Então, acho que estamos todos de parabéns, a gente está ouvindo muito bem isso. Parabenizar também o presidente que tem dado essas condições a nós. Obrigado. Concedo a palavra ao vereador Valdomiro Batista. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, povo de Guarapuava. Eu venho pedir hoje ao nobre vereador que fez um requerimento junto à Polícia Militar. Meu vereador preferido, meu médico, pessoa que amo de coração. Eu tenho um histórico de quase 30 anos no motociclismo de Guarapuava. E a legislação brasileira quanto ao uso de motocicletas de competição é muito antigo. Nós temos países da América do Sul, igual a Argentina, que já são países que seguem a legislação norte-americana, em que o competidor ele pode sair com a motocicleta de competição devidamente equipado, andando em máximo em terceira marcha, em deslocamento da sua residência até o local das trilhas. Eu concordo com ele que muitas vezes alguns motociclistas, principalmente os mais novos, acabam fazendo baderna, pulando quebra-mola. Porém, nobre vereador, eu conheço esses grupos de trilha de Guarapuava, Garra Trilha, os Peráceos. Eles têm um cunho social muito grande, é no Natal, é na Páscoa, são eles que estão levando brinquedo, alimento para as crianças mais carentes de Guarapuava. Eu conheço cada trilheiro, nós temos médico, temos advogado, são pessoas que muitas vezes, com a palavra, eles já vão procurar orientar os mais novos, que realmente vem ali, compra uma motocicleta um pouco mais velha e faz isso, porque o piloto federado ele não faz isso. Eu conheço a tradição. E o uso do bom senso pela Polícia Militar quanto aos competidores, foi uma conquista muito grande que conseguimos através do Coronel Veiga há muito tempo. O nosso país não tem tradição em reconhecer os esportes radicais. Seria um retrocesso a perseguição a eles. Então eu peço ao meu grande amigo, uma pessoa que é o meu médico, que por mim me dê uma chance de trazer esses competidores, esses atletas, e nós pedirmos a eles que tenham mais cuidado com a população guarapuavana,
Porque o meu medo é que depois um mau policial desinformado venha começar a perseguição como era. Hoje nós temos uma polícia maravilhosa em Guarapuava. Nós temos um comandante que é de nossa estima, temos bons policiais. Então eu quero pedir por mim, nobre vereador, e por esses empresários que andam de moto, porque poderia estar lá fumando maconha, bebida, coisas ruins, mas não, estão praticando esporte, os filhos praticando esporte. Eu conheço o seu bom senso, sei da sua competência, da sua capacidade. Venho hoje lhe pedir esse crédito em nome do motociclismo, em nome das equipes de trilha de Guarapuava. Meu muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Ademir Fabiani. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, imprensa, senhoras e senhores, quero retomar um pronunciamento que iniciei na semana passada, que infelizmente fui interrompido pelo tempo. Eu falava, naquele momento, de um pronunciamento que eu havia feito sobre a agricultura familiar e tecia alguns comentários sobre a escola MAC. Ratifico aquilo que disse naquele momento, que as nossas escolas do campo sejam construídas voltadas para os filhos dos agricultores, como, por exemplo, a escola MAC, numa atitude louvável do ex-prefeito Vitor Hugo Burco, em amenizar o problema e que precisa ser urgentemente resgatado. Neste momento, quero abrir um parênteses, como eu dizia naquele momento, para informar ao nobre vereador Cosme Stimmer que quando mencionei o nome do ex-prefeito, não foi por saudosismo, como Vossa Excelência, em tom de ironia, se expressou na mesma ocasião. Foi, sim, um reconhecimento público ao grande trabalho que aquele gestor prestou ao município de Guarapuava na área da educação agropecuária. E digo mais, foi graças ao trabalho daquele gestor que o CDTEG é o que vemos hoje. Pois foi ele que fundou ali inicialmente a FEG, com os cursos de agronomia e veterinária. Penso que, infelizmente, senhor vereador, o grau de percepção e de entendimento do assunto de tão elevada importância foge da capacidade da Vossa Excelência de compreendê-los. Por isso, sugiro que antes de promover uma ironia, informe-se e reconheça ao menos os fatos históricos. Não se tem conhecimento suficiente de entender que a educação é a principal ferramenta para o desenvolvimento do ser humano e também de uma nação. Pois os fatos confirmam, quando olhamos na história de algumas nações importantes, como, por exemplo, o Japão, mais recentemente a Coreia, próximos de nós o Chile, entre outros. Estive recentemente visitando a escola MAC e realmente Vossa Excelência tem razão, sim, no que se refere à educação para o meio rural. Não temos nenhuma saudade, não, senhor, do seu ex-prefeito, pois ele conseguiu desvirtuar
e isso constatei em loco, pois estive lá na semana passada, os objetivos daquela escola, que fora construída para os jovens do campo, para que os jovens do campo participassem de práticas agrícolas, modificando o seu plano político-pedagógico, tirando a possibilidade dos alunos conquistarem novos conhecimentos técnicos, não repassou verbas necessárias para a manutenção das instalações, bem como não realizou a reposição de algumas espécies animais necessários para a manutenção. Sendo assim, senhoras e senhores vereadores, com as mudanças promovidas, já nem haveria necessidade, pois os alunos não dispunham mais de aulas práticas com a alteração realizada, como no passado, chegando ao ponto em que nem mais fazem visitas às instalações técnicas. É urgente, senhoras e senhores vereadores, que aquela escola retome os objetivos para os quais fora construída e que se estude a possibilidade da construção de ao menos mais 3 escolas nos mesmos moldes daquelas lá construídas. E queria afirmar aqui que estive hoje conversando com o prefeito exatamente sobre esse assunto, e ele me afirmou que gosta muito da ideia e que certamente fará também dos nossos objetivos o seu objetivo. Ainda tenho tempo? Quero agradecer então. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Eu só gostaria que constasse em ata essa documentação quando do meu pronunciamento. Obrigado. Defiro a questão de ordem e solicito para que seja constado em ata. Concedo a palavra ao vereador Cosme Stimmer. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, eu estou usando esse parlamento primeiro para dizer às mulheres do Alto da 15, que eu estive lá no sábado, dando os parabéns pela criação do movimento das mulheres do Alto da 15, da importância do mesmo trabalho que as mulheres da Primavera estão fazendo e hoje estão levando esse projeto para a região do Alto da 15, morar melhor, 2000, enfim, toda a região. Segundo, dar os parabéns aqui ao nosso guarapuavano, ao nosso torcedor, que tem aí, de forma brilhante, lotado o nosso ginásio, o nosso Joaquinzão, aí que falaram que gastamos milhões e milhões, né? E dizer... Hoje, na mídia nacional, Guarapuava entra como recorde de público nos 2 jogos da Liga Nacional. É importante nós vermos nosso torcedor realmente cantando com muito orgulho o amor por Guarapuava. Com relação ao nobre vereador que me antecedeu, eu quero discordar totalmente, porque eu acho que o senhor interpretou mal o meu posicionamento, de forma alguma. Tenho um grande respeito pelo senhor, como tenho respeito pelo prefeito Vitor Hugo, do qual fui cabo eleitoral em 88, com muito orgulho, e ele sabe bem disso. Nunca, em nenhum momento, eu tenho problemas pessoais com relação ao Vitor Hugo. Quando eu citei aquele dia o caso, quando eu citei o Vitor Hugo, foi numa situação totalmente diferente, e o senhor interpretou de uma forma totalmente fora da casinha. Eu acho que o senhor precisa melhorar o seu, sei lá, alguma coisa. Eu não entendo o que o senhor interpretou, está gravado. Eu queria que o senhor olhasse, eu digo de coração para o senhor aqui, que em nenhum momento eu usei da palavra nesse tom. Eu fiz o comparativo com relação ao vereador que me antecedeu, e quando eu falar da administração do atual prefeito,
Eu dizia que a população não está com saudade do Fernando Carles, sim com saudade do Vitor Hugo, mas em nenhum momento se tem, muito pelo contrário. Sou totalmente favorável à criação da escola, já fui visitar várias vezes na gestão do Fernando Carles, e até porque sou uma pessoa também que vim da roça. Eu, aos 6 anos, saí do interior de Prudentópolis, lá de Ponte Alta, para vir estudar para Padre. Não deu certo, né? Não virei agricultor também. Mas eu quero dizer para o senhor que em nenhum momento eu quis fazer essa ofensa. De coração digo para o senhor, eu acho que o senhor interpretou errado. Quero que nós possamos ver junto, quero ver junto com o senhor, deve estar gravado aqui nos anais da casa, e eu quero realmente que o senhor, nós juntos, para resolver essa parada, porque ficou uma coisa ruim, até pelo respeito que eu tenho pelo senhor. Eu considero o senhor um pai meu, embora nós temos quase a mesma idade, embora não pareça, né? Mas eu tenho já quase a sua idade. Quero aqui também aproveitar o que eu tenho de tempo ainda, esse meu nobre, 1 minuto e meio. Dizer aqui de uma situação, eu estarei levantando isso para a próxima sessão, de um fato que aconteceu sexta-feira, de um abuso de autoridade. Vamos dizer abuso de autoridade, de um programa que se chama Avança Guarapuava, onde a filha do tio do prefeito, de forma mal educada, desrespeitando um guarda Guaratran, que queria estacionar no estacionamento de moto, e por determinação do guarda, dizendo para ela não estacionar, ela deixou a moto, ela foi multada, voltando, chamou o pai dela, o pai dela fez um barraco, vamos dizer assim, né? E, posteriormente, a Guaratran chamou a polícia militar, uma coisa lamentável. Muitas pessoas vendo, o que é pior de tudo, depois o tio do prefeito chamou o prefeito, e o prefeito saiu do seu gabinete, né? E foi lá resolver o problema. Eu estarei trazendo o nome do guarda, do Guaratran, estarei trazendo o nome o dia da ocorrência, inclusive quero ver se foi emitida a multa. Até porque, no outro dia, mudaram a placa, tiraram a placa de 15, dando permissão de 15 minutos para carros estacionar. Um absurdo. Realmente, essa é uma cidade que ainda tem lei. O prefeito pode ser a maior autoridade, mas essa cidade tem lei. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Rodrigo Crema. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, público presente, mas hoje eu quero pedir licença a todos e quero falar diretamente com você, que está nos assistindo na TV Câmara, que às vezes acompanha atentamente, mas acaba não entendendo os nossos requerimentos, os nossos projetos de leis, porque é apenas lido o tópico inicial, o título do projeto de lei, e depois assiste os vereadores votando sim ou não. Eu quero dar publicidade e também uma satisfação, não só a meus eleitores, como a todos os cidadãos de Guarapuava, sobre os requerimentos que foram bastante polêmicos nessa semana, mas que o doutor Rodrigo Crema protocolou nas últimas 24 horas. O primeiro, nós sabemos que o grande problema que nossa cidade vivencia há muitos anos é a saúde. Então, eu, como um vereador e também médico, profissional da área de saúde, irei buscar ao máximo melhorar a saúde de Guarapuava. E esse requerimento que foi protocolado ontem, enviado ao prefeito de Guarapuava, para que ele faça um estudo da viabilidade de estar implantando um plano de cargos e carreiras e vencimentos para todos os servidores da área de saúde do município. Tal requerimento se faz necessário, tendo em vista a atual situação da saúde, pois os profissionais da área de saúde não se sentem motivados a permanecer atuando no município, tendo em vista a não valorização da profissão. A possibilidade de se instalar um hospital regional no nosso município e, posteriormente, com a possível vinda do curso de medicina para as nossas universidades, alguma forma de incentivo deve ser pensada para que os profissionais que tenham interesse em trabalhar no município e também aqueles que vierem a se formar, possam se sentir incentivados a permanecer aqui e vestir a camisa da luta da saúde no município.
A saúde do município é um assunto de maior relevância, requer uma atenção muito especial por parte da administração, que deve levar em consideração a presente sugestão para que melhorias possam ser implantadas e refletidas na saúde da nossa população. Um segundo requerimento de caráter de urgência, que eu protocolei na data de ontem, de caráter de urgência, limpeza e drenagem do lago municipal, o famoso Parque do Lago. Tal requerimento se faz necessário tendo em vista a proximidade das festividades do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, onde nessa data ocorre tradicionalmente o torneio de pesca, onde as pessoas praticam a pesca e posteriormente consomem os peixes. É necessário que esteja limpo, que faça uma limpeza de caráter de emergência, com uma drenagem, antes do referido acontecimento, para que os peixes dali pescados não representem risco à saúde para aqueles que posteriormente os consomem. E o terceiro requerimento, que causou um pouco de polêmica com o nosso amigo, Vossa Excelência, Jabur, é um requerimento que eu quero ler, porque às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, que estão assistindo a TV Câmara, não vão entender adequadamente, então eu quero ler para deixar bem claro. E que, infelizmente, hoje foi solicitado um adiamento, né, com 14 votos a favor e 7 contra. Então, esse requerimento solicita um ofício, solicitando que seja encaminhado um ofício ao comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar de Guarapuava, solicitando informações e esclarecimentos acerca da situação das motos de trilha do motocross no município. Tal requerimento se faz necessário tendo em vista diversas denúncias de moradores do bairro Trianon, aqueles que ficam no caminho para o Rio Jordão, que informaram que nos finais de semana essas motos de trilha têm transitado livremente de modo não compatível com o perímetro urbano, sem qualquer tipo de fiscalização